João capítulo 9 fala sobre a cura de um cego de nascença. Diz o seguinte: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Como é que eu faço as obras daquele que me enviou enquanto é dia? A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Isso aqui é fantástico, porque é algo que acontece precisamente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E me chama muita atenção porque tem algo muito profundo dentro dessa passagem que nós estamos lendo. Uma coisa que me chama muita atenção aqui é que esse homem, ele não pede para ser curado. Em vários lugares você vai ver até mesmo um cego dizendo assim: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pedindo para ser curado. Você vai ver outro dizendo assim: Senhor, rogo-te que tu vá até minha casa e põe as mãos sobre a minha filha, porque ela está moribunda, está à beira da morte. Outro que pede. Em outro lugar, o leproso disse assim: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Outro disse assim: basta uma só palavra e meu servo sarará. Quantos pedidos aparecem nas Escrituras? Esse aqui, o sujeito não pede para ser curado, ele não diz nada. Ao contrário, há uma interrogação dos discípulos sobre a sua condição, que era cego. E perguntaram: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? E o Senhor disse assim: ninguém pecou, mas foi assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Como eu mesmo disse, ninguém pediu, Jesus quis curar o cara, ele quis fazer isso, ele resolveu fazer isso. Ele foi até lá, se direcionou à pessoa, cuspiu no chão, fez aquele lodo. A Bíblia, ela se encarrega de poesia, para não falar, digamos assim, uma linguagem um pouco mais direta, mas o cara fez com cuspe, com saliva, com uma lama, que nem eu nem você gostaria de ser ungido com aquele negócio ali. Você imagina só, cuspe com terra, com areia, passado nos seus olhos. Cara, isso subentende o seguinte: que Jesus está usando um método politicamente correto para curar o sujeito. Cuspe, lama, jogar na cara do sujeito. Aos olhos humanos, para que isso? Para que esse tipo de coisa? Cuspe, lama, tacar na cara do cara. A sugestão nem precisaria ser dada: vai, lava-te no tanque de Siloé. Não me resta outra coisa a não ser me lavar, eu vou ficar aí cusparado na cara o resto do dia. Não vou. Eu vou ao tanque de Siloé. E o tanque de Siloé era uma ranhura profunda que dividia a esplanada do templo com o Monte das Oliveiras propriamente dito, onde é uma descida que nem eu nem você desceríamos muito fácil, e era um lugar difícil de ser acessado. Mas aquele homem, ele desce aqui, até aquele lugar, e aquela fonte era a fonte que saía dali de baixo e jogava diretamente para abastecer a cidade de Jerusalém. E Jesus diz para aquele homem descer até lá e lavar-se naquele lugar. E aquele homem cego, ele vai e desce à procura daquele lugar. E ele chega ao tanque de Siloé, ele lança a mão das águas, começa a jogar no seu rosto para tirar aquela lama.
aquela cusparada. Ele começa a jogar a água, e conforme ele vai jogando a água, aquela lama vai saindo, e a visão começa a chegar, ele começa a enxergar, ele começa a ter percepção, ele começa a se situar no tempo e no espaço, ele começa a ter essa sensibilidade tão boa que nós temos, essa coisa maravilhosa de poder enxergar, sentir as coisas. E aquele homem, ele recebe essa maravilha porque Jesus quis fazer isso com ele. As Escrituras dizem que era um sábado e ele volta. E logo no versículo que eu parei, o próximo versículo em diante, diz que os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam consigo mesmo: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia ele, outros dizia parece com ele. E rapidamente pegaram ele e conduziram aos escribas e fariseus. É só você acompanhar aí a leitura. Conduziram aos escribas e fariseus para que ele pudesse falar sobre a cura. E quando chegaram até os escribas e fariseus, perguntaram a ele se ele tinha nascido cego. Ele disse que sim. E perguntaram a ele o seguinte: quem é que te fez enxergar? Quem é que lhe abriu os olhos? Ele: eu não sei. Foi um cara chamado Jesus. Ele fez uma lama, colocou nos meus olhos e mandou eu me lavar e voltei vendo. Mas quem é ele eu não sei, porque quando botou a lama ele era cego. Eu sei que o nome dele era Jesus, mas eu não sei quem ele é. E eles não acreditaram no sujeito. Entenda bem uma coisa: esse camarada, ele está há 40 anos de engano, ele é cego, e ele está ali em uma colocação que ele na verdade não pediu para ser curado. E quando a ele é manifesta uma graça tal como essa, que tirava ele dessa condição de cegueira durante toda a sua existência, ele é chamado a uma audiência diante dos escribas e fariseus para poder saber quem o curar, como curar, se o cara que curou tem diploma de curador, se tem autorização do templo, onde é que curou, quem é que curou. Começa essa discussão horrível e horrenda que quem gosta muito dela é a religião, quanto mais endiabrada esteja, porque ela quer saber onde é que foi curado, se não foi aqui no certo, se ele é um dos nossos, se não é um dos nossos, não pode curar. Se ele, na verdade, seguiu o script estabelecido pela ortodoxia do milagre, que tem que, na verdade, impor as mãos, jogar alguma coisa, pronunciar tais palavras, a religião ela é cheia de manias e loucuras. Nota-se que Jesus não participa dessa discussão, ele fica de fora como deve estar e sempre continuará distante de qualquer discussão que envolva qualquer sorte de religião. Ele não participa disso, ele se coloca à distância. E agora o sujeito que recebe uma graça está numa audiência para saber quem o curar. E não acreditando no cara, tira ele, coloca numa sala, manda ele ficar ali esperando e tragam os seus pais. Vamos interrogar os pais. É esse teu filho? É o nosso filho. Nasceu cego sim. Acompanha a leitura. Como agora vem então? Olha, eu pensei que é meu filho, você também que nasceu cego, mas como ele veio, eu não sei não. Não sei como ele veio. E aí, eles pegam, olha só os pais, e diz assim, pergunta a ele tem idade para responder. Porque eles temiam que eles fossem expulsos do templo, porque qualquer um que viesse dizer que Jesus era Cristo deveria ser expulso
templo. Esses pais covardes, que não ajudam, que não socorrem, que não recolhem, mas antes dão as costas, somente porque é cego. Agora, na cabeça da religião, são os pais que podem falar sobre esse filho que 40 anos mendigava e, na verdade, era abandonado pelos seus próprios pais. E agora, tão covarde que é, poderia, na verdade, dizer o seguinte: é o meu filho, sim, foi curado por Jesus de Nazaré, nós acreditamos. Nem um momento tal como esse fica do lado do filho, porque, na verdade, toda a história mostra o que é que são esses pais. Infelizmente, tem pais assim ainda no dia de hoje. E tem também uma coisa que eu vou pegar um pouco mais pesado, que é o seguinte: os caras, os pais, pertencem à religião. Existe pai dentro da religião que não quer mais saber do filho, você sabe porque? Só porque o filho está cego nas drogas, só porque o filho está cego no sexualismo, só porque o filho está cego no meio do tráfico, só porque o filho está cego no bando, só porque o filho está cego em toda sorte de cegueira que possa existir dentro da face dessa terra. Eu não quero mais saber, eu abro mão, eu já falei, eu já avisei, é uma covardia e não assume a posição de pai que é, e não chama a responsabilidade, e não deposita a sua fé em Deus, sendo sabedor que esse Deus opera o que quer, o que bem entende, onde quer e quando quer, mas também é somente nós temos, e se nós não acreditarmos, ele opera porque ele opera, porque isso é algo unilateral, independente dessa linha, sua ele liberta, ele purifica, ele não rejeita. A palavra que ele dá, ele parece o seguinte: cara, esse cara tem 40 anos, sempre aqui, foi inventar esse negócio de segurar agora, já deu problema para a gente a vida toda, por que ele continuou cego? Ele já sabia, estava tudo modelado, olha outro cara que se não é cego, já tateava com maestria, conhecia todos os espaços, todos os caminhos, para que ser curado? Eu imagino esse cara de lá ouvindo o que os seus pais estavam dizendo, ele deveria pensar assim: uma seria nunca foi engordurado dentro de uma cegueira. Agora, quando a mim chega essa graça, ainda tem que ouvir mais um pouco disso. Eu tenho que ouvir isso aí, cara, coisa dos meus próprios pais. Eu tenho que ouvir que eles preferem a religião do que a mim mesmo. Eu tenho que ouvir que eles estão simplesmente se enchendo por conta de uma religião, por medo de ser expulso do tempo. Que tipo de religião é essa aqui, em clausura, que faz com que pai venha rejeitar filhos? Analisa essa coisa, isso não é parte de Deus, isso não é um princípio divino, isso não é a instituição que Deus estabeleceu lá no princípio, que deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e ensinar a sua mulher, e serão dois, uma só carne. A voz profética do capítulo 126, 127 de Salmos diz que os filhos, a herança dos pais são os filhos, e o fruto do seu reino, do seu galardão. Isso não comunga com a palavra. Que diabo de religião é essa que faz com que um abandone o outro abandone